Olá, eu sou Gabriel Bianchim de Oliveira, sou monitor da coordenação de M62 e essa aula 1 é a introdução à disciplina. Então, na aula 1, esse é o roteiro que nós vamos passar. Primeiro vamos falar dos algoritmos e programação de computadores, depois a organização básica dos computadores, a história dos computadores, a organização de um ambiente computacional, o que são algoritmos e, por fim, a linguagem de programação Python. Então, algoritmo é uma sequência bem definida de passos para realizar uma certa tarefa. E programa é uma sequência de comandos que indicam as operações que um computador deve executar para realizar uma dada tarefa. Então, a partir disso, nós temos programação. Programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. E programação é uma habilidade importante para qualquer engenheiro ou cientista, já que essa atividade ajuda a exercitar a capacidade de resolução de problemas. Então, como exemplo de aplicações de programas, temos o desenvolvimento de ferramentas computacionais, automatização de processos industriais e também simulação de modelos científicos. Então, o computador é uma máquina que, a partir de uma entrada, ele realiza o processamento sobre as informações recebidas e gera uma saída. E o computador normalmente é utilizado para executar tarefas extensas, complexas e repetitivas, que, caso fossem realizadas manualmente, exigiriam um tempo muito maior e estariam sujeitas a erros, principalmente erros humanos. O computador ele é formado por basicamente dois blocos. O primeiro é o hardware. Então, o hardware ele corresponde aos componentes físicos que compõem o computador, como, por exemplo, a unidade central de processamento, que é o CPU, a memória e dispositivos de entrada e saída, como monitores, teclados e mouses. A segunda parte é o software. Então, o software ele corresponde aos programas que executam tarefas utilizando o hardware do computador, como, por exemplo, o sistema operacional, aplicativos e bibliotecas. Os computadores eles operam com dois níveis de tensão, sendo que o sistema binário de numeração é o mais natural. Então, o sistema binário ele é formado por bits, que é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, e o bit ele pode ter valores iguais a zero ou 1. Além disso, a partir do bits nós podemos fazer agrupamentos. Então, um agrupamento de 8 bits, eles formam um byte. A partir disso, nós temos os prefixos binários, que são nomes ou símbolos que precedem as unidades de medidas, tais como os bits e os bytes, e além disso, eles podem indicar sua multiplicação por potências de 2. E esses prefixos binários eles são associados a sistemas digitais, como computadores e dispositivos digitais de comunicação e armazenamento de dados. Então, como os principais prefixos binários, nós temos o quilo, que ele corresponde a 2 elevado a 10, que dá algo próximo a 10 ao cubo. O mega, então esse valor é 2 elevado a 20, que é algo próximo a 10 elevado a 6. O giga, que é 2 elevado a 30, que é algo próximo a 10 elevado a 9. O tera, que é 2 elevado a 40, que é algo próximo de 10 elevado a 12. O peta, que é 2 elevado a 50, que é algo próximo a 10 elevado a 15. É, então, a parte de software do computador ela é composta por instruções que operam o hardware, como operações lógicas e aritméticas. Pensando, né, nas instruções de nível de computador, nós temos, por exemplo, essa imagem de uma instrução de 32 bits, que cada uma das linhas possui 32 bits de instruções para o computador. E o software é composto por milhares de instruções desse tipo. Na sequência, nós temos os modelos de computador. Então, o primeiro modelo proposto foi o modelo de Turing.
Ele parte do princípio que o computador ele tem um programa. A partir de um programa, o computador pode processar os dados de entrada e gerar os dados de saída. Depois desse modelo, nós temos o modelo de von Neumann. Então, pelo modelo de von Neumann, o computador é dividido em quatro componentes principais: os dispositivos de entrada e saída, as unidades lógica e aritmética, a memória e as unidades de controle. Então, aqui pelo modelo de von Neumann, os programas eles são armazenados na memória do computador. A história dos computadores começou em 1623, quando Wilhelm Schicard construiu a primeira máquina de calcular mecânica capaz de realizar operações básicas de adição e subtração para números de 6 dígitos. Então aqui nós temos uma imagem da réplica dessa máquina proposta por Schicard. Na sequência, em 1942, Blaise Pascal inventou a calculadora mecânica chamada de Pascaline, que realizava operações básicas de adição e subtração até 8 dígitos. E aqui nós temos uma imagem da réplica dessa máquina de Pascaline. Na sequência, em 1673, o Gottfried Leibniz aperfeiçoou a máquina de Pascal e criou a calculadora mecânica, conhecida como roda de Leibniz, que realizava operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então aqui nós temos uma imagem de uma réplica dessa máquina chamada roda de Leibniz. Agora, pulando um pouco no tempo, em 1801, Joseph Marie Jacquard inventou um tear mecânico controlado por cartões perfurados. Esse equipamento que ele inventou pode ser considerado a primeira máquina mecânica programável da história, em que os cartões forneciam os comandos necessários para a tecelagem dos padrões nos tecidos. Então aqui nós temos a figura da réplica dessa máquina de Jacquard. Na sequência, em 1822, o Charles Babbage projetou a máquina diferencial para cálculo com polinômios. Na sequência, em 1835, o Charles Babbage projetou a máquina analítica, que é um projeto de computador mecânico programável de uso empregando cartões perfurados para entrega de dados e uma máquina a vapor para o fornecimento de energia. Então aqui nós temos uma imagem ilustrando a réplica dessa máquina analítica de Babbage. Mais à frente, em 1890, o Hermann Hollerith construiu uma máquina programável capaz de ler e processar dados armazenados em cartões perfurados. E essa máquina que ele construiu foi utilizada para auxiliar no censo de 1890. O Hollerith ele também foi um dos fundadores da International Business Machines, que é a IBM. Então aqui nós temos uma imagem ilustrando a réplica dessa máquina de Hollerith. Agora, nos anos 1900, em 1936, o Alan Turing desenvolveu um modelo teórico de um computador, chamado de máquina universal, restrito aos aspectos lógicos do seu funcionamento, memória, estados e transições. Então, a ideia dessa máquina de computabilidade, ela possui a ideia de computabilidade, ou seja, a definição de quais problemas poderiam ser resolvidos por um computador. E a partir disso, essa definição começou a ser delineada. Já em 1938, o Konrad Zuse construiu o primeiro computador eletromecânico completamente funcional, conhecido como Z1. A máquina usava relés que executavam os cálculos e dados lidos em fitas perfuradas e utilizava o sistema binário de numeração. Em 1942, o John Atanasoff e seu assistente Clifford Berry construíram o primeiro computador eletrônico digital, conhecido como ABC. E esse computador foi projetado originalmente para resolver um sistema de equações lineares. Então aqui nós temos a ilustração dessa máquina ABC.
Já em 1944, o Alan Turing ajudou a construir o computador Colossus, projetado para decifrar código secreto dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Enigma Alemão. E aqui nós temos a imagem dessa máquina Colossus. Em 1944, a Marinha dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard e a IBM desenvolveram um computador conhecido como Mark I, com base na máquina analítica de Babbage. Esse computador, o Mark I, utilizava componentes eletrônicos e mecânicos e funcionava com relés e era programado por fitas de papel. Essa máquina possuía 10 metros de comprimento, 2 metros de largura e pesava 70 toneladas. O Mark I foi projetado para calcular trajetórias balísticas de canhões de longo alcance. Então aqui está a ilustração do Mark I. Em 1946, o Exército dos Estados Unidos desenvolveu o computador eletrônico ENIAC. Esse computador utilizava 18.000 válvulas, possuía cerca de 30 metros de comprimento e 3 metros de largura, e pesava 30 toneladas, e além disso consumia 178 kW de energia. E ele também foi projetado para calcular trajetórias balísticas, mas agora de mísseis. O programador que utilizava esse computador, ele tinha que conectar um grande número de fios, relés e sequências de chaves para definir o código que seria executado nessa máquina. Então aqui está o ENIAC. Em 1946, o John von Neumann propôs um programa que fosse armazenado em um computador da mesma forma que os dados. E essa proposta, chamada de arquitetura de von Neumann, é a base dos computadores programáveis modernos e é composta por três principais características: a codificação das instruções de modo a serem armazenados na memória do computador, armazenamento em memória das instruções e de toda e qualquer informação necessária para executar a tarefa, e busca das instruções a cada passo do processamento diretamente na memória e não nos então utilizados cartões perfurados. Em 1947, o John von Neumann, o John Eckert e o John Macaulay começaram a trabalhar numa versão melhorada do ENIAC, denominada EDIVAC, que incorporou o conceito de armazenamento de programas em memória. O EDIVAC usava memórias baseadas em linha de retardo de mercúrio, com maior capacidade de armazenamento. Então aqui está o EDIVAC. Em 1949 foi construído o EDSAC, outro computador que armazenava programas em memória. E aqui está a imagem do EDSAC. Em 1955, os laboratórios da AT&T Bell anunciaram a construção do TRADIC, o primeiro computador totalmente transistorizado. E esse computador ele possuía aproximadamente 800 transistores ao invés das antigas válvulas, o que permitia trabalhar com menos de 100 watts de consumo de energia. E aqui está a imagem deste computador. Em 1958, o Jack Kilby desenvolveu um dos primeiros circuitos integrados, contendo 5 componentes e uma peça de germânio com meia polegada de comprimento. Esses circuitos são um conjunto de transistores, resistores e capacitores construídos sobre uma base de silício. Em 1969, a agência americana ARPA desenvolveu a rede ARPANET, cujo objetivo era interligar as bases militares e os departamentos de pesquisa do governo americano. E essa rede iniciou dentro do Pentágono e foi a precursora da internet. No mesmo ano, foi lançado o Ken-Bach 1, considerado o primeiro microcomputador, um computador pessoal. Em 1971, o Roy Tomlinson implementou um sistema de correio eletrônico, o e-mail, dentro da ARPANET. Em 1972, o Alan Kay desenvolveu uma proposta de um dispositivo portátil, que ele denominou como Dynabook, precursor dos atuais notebooks e laptops. Em 1973, o Robert Metcalfe
criou o sistema de conectividade Ethernet para a interligação dos computadores em redes locais no centro de pesquisa da Xerox, em Palo Alto. Em 1975, o Bill Gates e o Paul Allen fundaram a Microsoft. Em 76, Steve Jobs, Steve Wozniak e o Ronald Wayne fundaram a Apple. Em 1977, a Apple lançou o microcomputador Apple II. Aqui está a figura do Apple II. Em 1981, a IBM lançou o microcomputador IBM PC 5150, que se tornou o padrão do computador pessoal. Esse computador possuía o processador Intel 8088 de 4,77 MHz, 64 KB de RAM e uma unidade de disquete de 5,25 de polegada. Ele também não possuía discos rígidos. A empresa Microsoft foi contratada para desenvolver o sistema operacional MS-DOS para esse computador. E aqui está a imagem ilustrando o IBM 5150. Em 1984, a Apple lançou o computador pessoal Macintosh. Em 1989, a Apple lançou o Macintosh Portable, que é o primeiro computador com funcionamento por bateria. Então aqui está a imagem ilustrando o Macintosh Portable. Em 1993, a NSF criou o Internic, uma organização do Departamento de Comércio dos Estados Unidos responsável pelo registro de domínios utilizados na internet. No mesmo ano, a Intel batizou de Pentium a sua nova geração de processadores, os quais utilizavam registradores de 32 bits com 3,1 milhões de transistores. No mesmo ano, a Apple lançou o primeiro PDA, o pioneiro dos computadores de mão. Em 1997, o termo telefone inteligente, smartphone, foi utilizado pela Ericsson para descrever o seu aparelho GS88 Penelope. Em 1998, Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, criaram o Google. Em 2001, a Apple lançou o sistema operacional macOS X e o aparelho iPod. No mesmo ano foi lançado nos Estados Unidos o aparelho Kyocera 6035 da Palm. Um dispositivo que combinava o PDA com um telefone celular, considerando um dos primeiros smartphones do mercado. Em 2003, a Research in Motion Limited lançou o smartphone BlackBerry. No mesmo ano foi desenvolvido o Android, lançado pelo Andy Rubin, e que depois foi comprado pelo Google em 2005. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, um dos primeiros telefones celulares de interface baseada na tela sensível de múltiplos toques. Em 2010, a Apple lançou o iPad. Em 2012, o Facebook alcançou 1 bilhão de usuários. Em 2015, a Apple lançou o Apple Watch, que foi um dos primeiros smartwatches do mercado. Em 2016, a Universidade de Maryland construiu o primeiro computador quântico reprogramável. Em 2017, a DARPA começou o desenvolvimento do computador molecular. E é nesse ponto que nós estamos atualmente. Certo. Então, os computadores eles realizam tarefas complexas por meio de números tipicamente grandes de operações simples. E para gerenciar a complexidade das soluções, o ambiente computacional é organizado de maneira hierárquica em camadas, e cada uma delas é responsável por uma tarefa específica. Então, por exemplo, nós temos a camada de programas de aplicação, compiladores, interpretadores, sistema operacional, e o mais baixo nível é o hardware. Então, no programas de aplicação, como nós usuários, interagimos com os programas de aplicação. Nessa disciplina, nós iremos construir novos programas de aplicação. E para construir esses novos programas, uma forma seria escrever códigos binários diretamente executados por um computador.
Porém, essa é uma tarefa mais complicada e a maneira mais simples é escrever programas em uma linguagem de programação em nível mais alto de abstração. Uma linguagem de programação é um conceito de comandos que são mais próximos da linguagem humana do que os sinais digitais. Então, nessa disciplina, nós vamos usar a linguagem de programação Python, uma versão 3.8.2 ou superior. E além disso, temos os compiladores e interpretadores, que são programas que convertem um código de uma linguagem de programação em instruções em linguagem de máquina. Então aqui nós temos um exemplo de uma instrução em um mais alto nível, na esquerda, até a linguagem de máquina no mais baixo nível, à direita. Agora, entendendo um pouco a diferença de compiladores e interpretadores. Então, o interpretador ele traduz o código linha a linha apenas quando aquela linha de código precisa ser executada, enquanto o compilador ele traduz o programa inteiro em código de máquina de uma vez só, gerando um código executável. Durante a tradução, o compilador gera um relatório de erros, caso existam esses erros, enquanto o interpretador ele interrompe a tradução para que o código da máquina, assim que ele encontra o primeiro erro durante o tempo de execução. Os códigos executáveis gerados por compiladores são mais rápidos do que os códigos interpretados, já que a interpretação é linha a linha durante a execução do código. E as correções e alterações são mais simples de serem feitas em códigos interpretados, já que não precisam ser compilados antes de serem executados. E além disso, Python, que vai ser a linguagem dessa disciplina, é uma linguagem interpretada. A próxima etapa lá da organização do computador são os sistemas operacionais. Então, o sistema operacional é um conjunto de programas cuja função principal é gerenciar os recursos do sistema, como, por exemplo, memória, processador, discos e outros componentes. O sistema operacional ele deve permitir o uso eficiente e seguro do hardware pelo usuário. E como exemplo de sistemas operacionais, nós temos o Windows, o Linux, o Mac OS, o MS-DOS, o Android e o iOS. Então, algoritmo é uma sequência de passos precisos e bem definidos para a realização de uma tarefa. E os algoritmos podem ser especificados de várias formas, inclusive em linguagens naturais como o português. Os algoritmos eles são independentes da configuração da máquina e do sistema operacional. E aqui nós temos um exemplo de um algoritmo básico. Como calcular a multiplicação de dois números inteiros positivos quaisquer, utilizando apenas lápis, papel e uma tabuada. Já programas são uma sequência de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador. E os programas eles são dependentes da configuração da máquina e do sistema operacional do computador. Nessa disciplina, a linguagem Python será utilizada para codificar os algoritmos em programas. Além disso, nós temos as linguagens de baixo e alto nível. Então, as linguagens de baixo nível são linguagens que consistem em instruções de processador seguindo uma arquitetura do computador. Então, como exemplo, nós temos a linguagem Assembly, que opera diretamente com os registradores do processador. E para isso nós podemos ter um programa chamado de montador, que transforma as instruções em código absoluto, como nesse exemplo no slide. Já as linguagens de alto nível são linguagens com nível de abstração relativamente elevado, ou seja, eles são mais distantes do código de máquina e mais próximos da linguagem humana. O programador de linguagem de alto nível não precisa conhecer as características específicas do processador, como instruções e registradores. Embora essas linguagens de alto nível são mais compreensíveis pelos seres humanos, as linguagens de alto nível precisam ser mais precisas e não conter ambiguidades. Os compiladores e os interpretadores, eles transformam as instruções escritas numa linguagem de alto nível em código de máquina. Então, como exemplo de linguagens de alto nível, nós temos o Python, Java, JavaScript, C, C++ e C Sharp, PHP, Ruby, Swift e o R.
Então, aqui tem um exemplo de um programa em Python. Então, um programa em Python é um arquivo de texto contendo declarações e operações da linguagem. Esse arquivo também é conhecido como código-fonte. Então, aqui na tela nós temos como programa simples que tem apenas o Hello World. Então, a partir dessa função escrita aqui no slide, print Hello World, você pode salvar esse arquivo em um arquivo de texto, como por exemplo hello.py. Então, para executar esse programa, você pode usar essas instruções em um comando terminal. Você vai digitar Python e o nome do arquivo .py. E como saída, esse arquivo irá imprimir na tela o Hello World, como programamos no último slide. Além disso, existem os erros de execução. Então, esses erros ocorrem quando o comportamento do programa diverge do esperado. Então, olhando o slide anterior, onde tínhamos o Hello World, nesse slide atual, nós podemos perceber que faltam aspas depois de Word. Então, por conta desse erro de execução, erro de programação do código, vai acontecer um erro de execução, indicando que existe um erro de sintaxe no nosso código, como apresentado nesse slide. E aqui nós temos um programa mais elaborado, onde que na primeira linha é lido o valor de x, depois é lido o valor de y, e compara se os valores são iguais. Se eles forem iguais, aparece essa mensagem, que eles são iguais, e o valor deles. Se não, ele indica qual é o maior valor. Então, se o maior valor é de x, ele vai falar que o maior valor é de x e o valor desse x. Se não, ele mostra que o maior valor é y e o valor desse y. E para programar, você tem a opção de tanto utilizar uma interface local, então você instala o Python, por exemplo, no seu próprio computador, como também tem a opção de utilizar uma ferramenta online, como por exemplo o Google Cloud Shell. Então, nesse caso, você não precisa instalar nada na sua máquina e é uma opção mais simples de executar diretamente num site web.